Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com o Dudu e a aula de hoje vamos ver sobre propriedades periódicas. Então, como sempre, pega o controle, dê start e não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E me siga nas redes sociais, galera, o Instagram, @profdudumoraluz e no Twitter, @dudumoraluz1. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Propriedades periódicas. O que quer dizer periodicidade? É algo que se repete, que entra em ciclo, que há um crescimento, um decrescimento. Essas são coisas periódicas. Como o pink e o cérebro. Todas as noites, o que o cérebro faz? Junto com o seu mais famoso e companheiro Pink. Eles querem sempre tentar dominar o mundo. Então, todas as noites, eles fazem sempre a mesma coisa. Tentar dominar o mundo. Então, é uma periodicidade. Mas, quando a gente fala propriedades periódicas, a gente tem que ver quais são as propriedades periódicas dos elementos químicos. Que são elas: raio atômico, raio iônico, ponto de fusão e ebulição, densidade, energia de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade e eletronegatividade. Então, vamos ver todos esses tópicos nessa aula. Vamos lá. O raio atômico é um pouco difícil de se medir, pois a nuvem eletrônica que circunda o núcleo, ela não tem limites bem definidos. Aqueles elétrons ali, não tem um limite bem definido. A gente não sabe dizer ao certo onde está aquele elétron. Então, como é que se faz? Com o auxílio de um raio-x, a distância entre dois núcleos vizinhos, a metade dessa distância vai ser o raio atômico. De um modo mais completo, dizemos que o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que dois átomos desse elemento podem apresentar, sem estarem ligados quimicamente. Então, como a gente está mostrando aqui, temos dois átomos. E a gente sabe onde fica esses dois núcleos aqui. Tem o núcleo de preto do lado esquerdo e o núcleo de preto do lado direito. A distância vai ser essa de vermelho entre esses dois núcleos e a metade dessa distância será o raio atômico. Logo, o raio atômico é igual à distância entre esses dois núcleos dividido por 2. Tranquilinho? Então é assim que é o raio atômico. E como que fica a periodicidade do raio atômico na tabela periódica? Como é que faz para a gente ver como que é o crescimento do raio atômico dos elementos químicos na tabela periódica? O crescimento do raio atômico vai de cima para baixo, então temos essa setinha aqui. Então, quanto mais abaixo está um elemento químico, maior será o raio atômico se a gente contar na mesma família. Beleza? Agora, e no mesmo período? O crescimento do raio atômico vai do lado direito para o lado esquerdo. Então, quanto mais para a direita no período esse elemento está, menor será o raio atômico. Beleza? Agora vamos ver sobre o raio iônico. Para um átomo virar um íon, ele deve perder um elétron ou ele deve ganhar um elétron. Então, como é que fica? Quando um elemento químico, quando um átomo perde um elétron, ele vai virar um cátion. Ele perdendo um elétron, a nuvem eletrônica vai ficar menor. Então, o raio iônico de um cátion é menor do que um raio atômico. Agora, quando um elemento químico ele ganha um elétron, ele aumenta a sua nuvem eletrônica, pois tem um elétron a mais. Logo, um átomo, ao ganhar um elétron, ele vai virar um ânion, e o raio de um ânion é maior do que o raio atômico. Podemos concluir, então, que o raio do cátion é menor do que o raio atômico, que é menor do que o raio do ânion. Podemos ver aqui que o sódio no estado neutro ele tem um raio de 180 picômetros. Quem não sabe o que é um picômetro, o pico ele é igual a 10 a menos 12 do metro. Então, o raio do sódio no estado neutro
vai ser igual a 180 picômetros. Quando ele perde um elétron, o raio do cátion do sódio mais 1 é igual a 102 picômetros. Então, ao perder um elétron, o raio do cátion fica menor do que o raio atômico do sódio. Beleza? E agora vamos ver com o cloro. O cloro no estado neutro, ele tem um raio de 100 picômetros. Ao receber um elétron, ele vira um ânion e aumenta a sua nuvem eletrônica. E o raio do cloro menos, que é o ânion, vai ser igual a 181 picômetros. Então, mais uma vez, o raio do cátion é menor do que o raio atômico, que é menor do que o raio do ânion. Beleza? Agora vamos ver a periodicidade do ponto de fusão e ponto de ebulição dos elementos químicos. Como é que é o crescimento? Vai dos extremos para o centro, onde o maior ponto de fusão de um elemento químico é o do tungstênio, que é o W, que é de 3.422. E olha só, então na extrema esquerda, o crescimento do ponto de fusão e do ponto de ebulição vai de baixo para cima. E na extrema direita, o crescimento do ponto de fusão e do ponto de ebulição vai de cima para baixo. Só que o carbono, ele é uma exceção à regra, porque o ponto de fusão do carbono é de 3.800 graus Celsius. Então, ele é um ponto fora da curva. Então, ele não segue essa periodicidade. Belezinha? Tranquilos, né? A densidade absoluta dos elementos químicos é calculada da seguinte forma. A densidade, que pode ser o símbolo D ou a letra grega ρ, é igual à massa total daquele elemento químico sobre o volume total daquele elemento químico. Beleza. E como que é o crescimento da densidade dos elementos químicos? Vai ser de cima para baixo e das extremidades indo para o centro. Ou seja, quanto mais ao centro e mais abaixo está um elemento químico, mais denso ele é. Tranquilo isso aí, né? Como exemplo, a gente pode pegar esses balões de hélio. Olha só, por que o hélio ele flutua sobre o ar? Porque esses balões de hélio eles são feitos de hélio e a nossa atmosfera ela é composta em sua maioria por nitrogênio e oxigênio. E se a gente pegar a tabela periódica aqui, o nitrogênio e o oxigênio estão mais abaixo do hélio e está mais para o centro. Por isso eles são mais densos do que o hélio. Tranquilo isso aí, né? Deu para vocês pegarem a ideia? Espero que sim. A energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron da camada de valência de um átomo. Por exemplo, aqui ó, temos um sódio. Vem um Ryu, dá um Hadouken energético no elétron e ele vai embora. Ele não salta para outra camada, viu, galera? Ele vai embora. Então, essa energia foi necessária para retirar esse último elétron, que é o elétron da camada de valência do sódio. E assim ele virou um cátion. Então, isso é energia de ionização. É a energia necessária para se retirar um elétron. E como que é o crescimento dessa energia de ionização na tabela periódica? Vai ser de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, ó, no mesmo grupo, quanto mais acima está o elemento químico, maior será a energia para se retirar esse elétron na camada de valência. E no mesmo período, quanto mais para a direita vai estar o elemento químico, mais energia será necessária para retirar o elétron da camada de valência. Por exemplo, aqui, ó, entre o flúor e o oxigênio, o flúor tem maior energia de ionização do que o oxigênio. E agora aqui na mesma família, se a gente pegar o enxofre e o oxigênio tem maior energia de ionização do que o enxofre. Beleza? A eletroafinidade é a energia liberada ao adicionar um elétron na nuvem eletrônica em um átomo no estado gasoso. Mais uma vez, ao adicionar um elétron na nuvem eletrônica em um átomo no estado gasoso, uma energia é liberada. Isso aí é a eletroafinidade. Então vamos lá, como é que é o crescimento
na tabela periódica se tratando de eletroafinidade. Vamos lá. Vai de baixo para cima e da esquerda para a direita, assim como é na energia de ionização. E ao contrário do raio atômico. Então, a eletroafinidade é inversamente proporcional ao raio atômico. Tranquilo isso aí, né? Então, vai de baixo para cima e da esquerda para a direita, assim como na energia de ionização. Para finalizar, vamos falar de eletronegatividade, que é a atração dos elétrons de um átomo pelo seu próprio núcleo. Então, quanto mais forte é a atração dos elétrons pelo núcleo do átomo, maior será a eletronegatividade. E aqui vamos lá, ó. Como é que é o crescimento da eletronegatividade na tabela periódica? Assim como energia de ionização e eletroafinidade vai ser de baixo para cima e da esquerda para a direita. E esse aí é o tema mais importante. É a parte mais importante, porque é o que mais cai nos vestibulares, é a eletronegatividade, porque isso cai em orgânica, etc. e tal. E como é que faz para você decorar, para você saber quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? É simples. Você vai imaginar um clube e você vai nesse clube, você vai brigar e vai apanhar e vai sair correndo para o hospital. E a frase fica o seguinte, ó, temos o clube e vai ser essa frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E com essa frase você vai lembrar dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E o crescimento da eletronegatividade aqui vai do hidrogênio para o flúor. O Fui é o F de flúor, ontem O de oxigênio, o No, N de nitrogênio, o clube Cl de cloro, briguei Br de bromo e de iodo, o Sai S de enxofre, correndo C de carbono, para P de fósforo e hospital H de hidrogênio. Então, o crescimento para esse caso aqui, ó, da eletronegatividade vai da direita para a esquerda. Beleza? Para a gente finalizar a aula, vamos fazer aquele exercício contextualizado. Vamos lá! E o exercício é: Enola Holmes descobre que sua mãe, Eudória, está desaparecida. Então decide viajar até Londres para encontrar seus irmãos Sherlock e Mycroft, para que eles a ajudem no caso. A ideia deles é mandá-la para o internato, mas ela foge e decide desvendar o caso sozinha. A primeira pista que encontrou foi um bilhete com algumas anotações que conseguiu depois de desmaiar um bandido e revistá-lo. O bilhete trazia o seguinte: menor eletronegatividade, BCH. Maior raio atômico, FARNE. Menor energia de ionização, BPI. Maior eletroafinidade, LIBIN. Maior densidade, CSIGE. Maior ponto de fusão, RBSRY. Enola pensou um pouco e logo descobriu que o bilhete se tratava de um código que utilizava as propriedades periódicas dos elementos químicos e a chave é o nome do local do possível paradeiro onde sua mãe estava escondida. Ela pegou um mapa de Londres e se dirigiu até o local. Para onde foi Enola? Então bora fazer. A Enola percebeu que a dica estava nas propriedades periódicas em cada trinca. E essas trincas eram os elementos químicos. Então, por exemplo, para a gente começar aqui, ó, menor eletronegatividade entre essa trinca aqui, ó, entre o bromo, carbono e o hidrogênio. Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que o crescimento da eletronegatividade vai de baixo para cima e da esquerda para a direita. E você vai ver que o hidrogênio, entre esses aqui, ó, entre o bromo, o carbono e o hidrogênio,
o hidrogênio é o que tem menor eletronegatividade. Então, a gente vai circular o hidrogênio. E nem precisa olhar na tabela periódica, é só falar a frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Que nesse grupo, o elemento menos eletronegativo é o hidrogênio. Então, vamos circular ele aqui. Agora vamos para o raio atômico. Aqui, a dica é, entre essa trinca, o elemento de maior raio atômico. A gente sabe que na tabela periódica o crescimento do raio atômico é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Com a tabela periódica em mãos, a gente vai perceber que o argônio, que é o Ar, entre essa trinca aqui, é o elemento que possui maior raio atômico. Então a gente vai circular o ar. E já formou H-ar. Então por enquanto a gente tem o Ar. Depois, menor energia de ionização. Entre essa trinca aqui, ó, o bromo, o fósforo e o iodo, a gente sabe que na tabela periódica, o crescimento da energia de ionização é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Nessa trinca, o que tem menor energia de ionização vai ser o iodo. Então, a gente vai circular o iodo. Depois, maior eletroafinidade. Na tabela periódica, o crescimento da eletroafinidade é de baixo para cima, da direita para a esquerda, assim como a eletronegatividade e a energia de ionização. E entre essa trinca de elementos aqui, ó, o que tem maior eletroafinidade será o nitrogênio. Então, vamos marcar o nitrogênio aqui. Depois, vamos olhar qual é o elemento de maior densidade. Na tabela periódica, sabemos que o crescimento da densidade vai de cima para baixo e das extremidades para o centro. E o elemento químico que está mais abaixo e ao centro na tabela periódica será o germânio. Então a gente vai marcar o germânio aqui, ó, nessa trinca. E por último, vamos ver qual é o elemento entre essa trinca que tem o maior ponto de fusão. A gente sabe que na tabela periódica, na extremidade esquerda, o crescimento do ponto de fusão e do ponto de ebulição é de cima para baixo. Na extremidade direita é de baixo para cima. E vai indo das extremidades para o centro. E o elemento químico entre esses três aqui, que vai estar mais no centro, será o Y, que é o ítrio. Então vamos ver todos os elementos químicos que circulamos: o hidrogênio, o argônio, o iodo, o nitrogênio, o germânio e o ítrio, que forma a palavra Haringey. Haringey é um bairro de Londres, então a mãe da Enola Holmes deve estar lá. Então vamos para lá, Enola Holmes! E assim fica para os próximos capítulos para saber se Eudora estava lá ou não. Belezinha? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Vamos ficar por aqui. Se tiverem dúvidas nessa aula, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E é isso aí. Então, falou, galera. Fui!